Olá, bem-vindo à nossa segunda parte da nossa aula. E vamos falar agora sobre o realismo das ideias, começar a falar sobre isso. O personagem principal agora, que nós vamos falar, é sobre Platão, discípulo de Sócrates. Platão, melhor dizendo, conheceu Sócrates com aproximadamente 20 anos de idade. Ele era um daqueles jovens atenienses que seguiam o filósofo ou a filosofia, o filósofo dialético, né, que era Sócrates. Depois da morte de Sócrates, Platão, com aproximadamente 28 anos, ele deixou Atenas e foi viajar pelo mundo. E somente quando estava com aproximadamente 40 anos, ele resolveu voltar para Atenas, né? E quando chegou em Atenas, ele fundou é, uma escola filosófica e batizou ela de academia. Essa escola, né, foi chamada de academia por uma simples coisa. Por quê? Porque ele construiu a sua academia num pedaço de terra que ele ocupou e ele foi presenteado por um homem chamado Academos, tá? Um benfeitor de Atenas e que conhecia muito Platão e também chegou a conhecer Sócrates. Então, ele doou esse pedaço de terra. Então, a academia não é nada mais, nada menos do que uma forma que Platão teve de homenagear Academos por causa dessa questão desse pedaço de terra, né? E ali ele começou a ensinar, a ser um professor, e na verdade a academia podemos dizer que foi o primeiro modelo de universidade que existiu no Ocidente. E ali ele começou, né, dentro da polis, a ensinar o seu modo de ver e, e combater um pouco, né, da visão que nós vimos dos nossos queridos, né, Heráclitos e Parmênides sobre a tese deles. E ele começou a falar que existia dois mundos, um mundo é, um mundo inteligível, né? E que seria o mundo das ideias, e o mundo sensível, que seria o mundo das coisas aparentes, né? E ele começa ali a falar sobre isso e a explicar sobre isso. E nós vamos ver interessante que na sua obra, né, A República, no livro de número 7, ele começa a falar e a ensinar e a narrar um episódio que aconteceu com Sócrates, né? Na verdade, foi Sócrates que falou sobre isso. Ele começa a narrar um diálogo de Sócrates tentando explicar a um jovem discípulo chamado Glauco como conhecer a verdade. E Sócrates ele começa a narrar dos episódios mais conhecidos dentro da filosofia, que nós vamos falar na parte que vem. Da parte que vem, não, na nossa próxima parte, que é a terceira parte, que é algo interessante, que é o mito da caverna. A nossa aula vai ser bem rápida, nós vamos falar sobre o mito da caverna na próxima parte, que vai ser um pouquinho mais longa, porque esse mito é um pouco demorado. E até lá, daqui a pouco, nós vamos voltar falando sobre essa obra da filosofia clássica, o mito da caverna. Até daqui a pouco.